possa permanecer entre nós em mais essa oportunidade. É com alegria que a Sociedade Espírita Jesus, ela nos oferece mais uma oportunidade de estarmos refletindo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sobre uma passagem que nos fala do hoje, o tema que vamos ver é a caridade material e a caridade moral. É a oportunidade de refletirmos sobre essa virtude que o mestre sempre deu ênfase em relação à sua necessidade, né? Tanto a moral quanto a material, a nossa capacidade de auxiliarmos os irmãos de caminhada em relação às dificuldades que cada um possa estar enfrentando. A referência para o nosso trabalho, o assunto encontra-se lá nos itens 9 e 10 do capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no item Instruções dos Espíritos. E os benfeitores nos fazem alguns alertas, algumas recomendações, algumas orientações em relação à caridade material e à caridade moral. Então, a caridade material consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza, pela prova da necessidade, da dificuldade, pela carência de algumas coisas relativas à questão material propriamente dita, né? Naturalmente definindo, caracterizando a caridade material. É dar o alimento a quem tem fome, o agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que as sofrem. Então, essa caridade, ela em parte, nós conhecemos ela, né, a respeito, as características dela, embora muitas vezes temos a necessidade de deixar um pedacinho da mão para mostrarmos que fomos nós que a realizamos. Então, naturalmente, que esse é algo prejudicial. Quando procuramos pôr em evidência, mostrar que estamos realizando aquela ação em benefício do próximo. Não que ela não tenha totalmente o seu devido valor, mas ele fica meio descaracterizado a partir do momento que apresenta-se, quando assim agimos, a característica de vaidade, de mostrar aos outros aquilo que estamos realizando em benefício do nosso semelhante. Então, nós fazemos isso, ou seja, colocar em evidência aquilo que estamos fazendo, mas muitas vezes não entendemos aqueles a quem estamos ajudando. Então, normalmente é pela dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, de exercermos a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de entendermos as situações pelas quais o nosso semelhante está passando. Então, seria importante refletirmos um pouco sobre essas pessoas, que muitas vezes nos bate a porta. Então, a gente procurar entender, procurar compreender. E aí imaginemos nós que o humilhante ter que pedir. O quanto humilhante é ter que chegar e pedir algo a alguém. Não ter onde dormir, buscar emprego e não conseguir, por falta de especialização, documentação, pela desconfiança que é gerada em função daquela ação que muitas vezes está a se realizar, dessa necessidade em busca ao procurar alguém para ser auxiliado. Então, naturalmente, isso, em função de todas as circunstâncias que envolvem a vida do dia a dia, né? Então, quando alguém se aproxima, buscando auxílio, buscando socorro, muitas vezes há uma geração de desconfiança em função de todo o contexto que envolve as sociedades nos dias atuais. Então, é o caso de muitos retirantes que vão tentar a vida em outro local e acabam nessa situação. Então, muitas vezes, a situação é em função das mais variadas circunstâncias e até mesmo, e é muito comum, pela questão de mudança, de ter que se afastar de um local para passar
a habitar em outra região. E por todas as razões já citadas, muitas vezes a situação fica difícil de arranjar um emprego, um trabalho digno, enfim, que possa nos fornecer os recursos necessários para a nossa manutenção. Então, isso acaba gerando, em muitos casos, o desânimo, a viciação, o embrutecimento daquele que busca o auxílio. Então, uma outra questão, às vezes, o mais necessitado, pelo medo de sofrer a humilhação, não pede, ele sofre em silêncio. Veja o ponto que chega. E muitas vezes essa circunstância acontece em função de outras situações já vivenciadas por aquele que está em busca de auxílio, pela humilhação já sofrida, e aquilo acaba fazendo com que a pessoa não se sinta segura em buscar auxílio, em buscar o amparo em outra pessoa. Então, é importante a gente ver esse aspecto, analisar e se colocar na situação dessas pessoas, para que não venhamos a ser geradores dessas situações de desconforto por aqueles que estão necessitados de auxílio, por aqueles que estão necessitados de amparo. Então, o Mestre Jesus, ele já nos dizia que a verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benevolente, e está tanto no ato da doação, como na maneira de realizá-la, já que tem um duplo valor quando feita com delicadeza. Então, é importante que não basta apenas, o Mestre já nos colocava isso, que não basta apenas auxiliar, temos que levar em consideração, temos que levar em conta a forma como auxiliamos, que seja com delicadeza, sem aquela questão da brutalidade, sem a questão da tentativa de humilhar, que muitas vezes até não se tem a tentativa de assim agir, mas pela forma que acabamos agindo, ela gera essa humilhação, ela gera essa situação de desconforto para aquele que busca o auxílio, para aquele que busca o amparo. Então, é importante que se perceba que quando realizamos de forma desinteressada, aí está a verdadeira causa geradora de felicidade. Então, muitas vezes, nós nos equivocamos na busca da felicidade, utilizando recursos que não são os verdadeiros, aqueles que geram essa felicidade. O Mestre deixou muito claro isso, que a nossa felicidade depende da forma como auxiliamos aqueles que necessitam, né? Porque não tem como sermos felizes se bate à nossa porta alguém necessitado, alguém passando fome, alguém com dificuldade, não só a caridade material, né? Mas necessitado da caridade moral, precisando desesperado em função de situações que enfrenta no dia a dia, enfim, nas mais variadas situações. Então, é a partir da ação edificante, em termos da caridade, bem praticada, que vamos nos sentir felizes. Quem já não teve a oportunidade de auxiliar alguém, seja através da caridade moral ou mesmo da caridade material, e se sentir leve, se sentir bem. Então, é a caridade verdadeiramente bem exercida que vai nos gerar a nossa felicidade, que todos nós tanto almejamos. Foi por isso que Jesus alertou que a sua mão esquerda ignore o que faz a mão direita, ensinando-nos assim a não manchar com o orgulho o ato da caridade que é praticada. Então, na realidade, quando pomos em evidência a ação que estamos realizando, naturalmente estamos manchando com o orgulho. Isso significa dizer que essa ação está perdendo parte da sua possibilidade geradora de paz interior, de felicidade, enfim, de nos sentirmos bem. A partir do momento que ela se caracteriza, que ela fica, como foi colocado, a partir do momento que ela fica manchada pelo orgulho, pela vaidade, né? Então, é importante que a gente perceba que ela deve ser discreta. Ela, como o mestre coloca, que uma mão não veja o que a outra está fazendo.
né? Então, é importante que a gente haja com discrição, né? Então, a sociedade deverá assegurar a existência daqueles que, por circunstâncias diversas, não possam trabalhar, sem deixar-lhes a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, a sociedade humana em si, ela tem que se conscientizar de que nós somos responsáveis uns pelos outros, de auxiliar tanto uns quanto aos auxiliarmos a uns e aos outros nos momentos de dificuldade, naturalmente, buscando não criar a dependência, né? Mas fornecer aquilo que é necessário no momento difícil, no momento de dificuldades enfrentadas pelas pessoas, para que elas possam, ao retomar a sua caminhada, seguir em frente, né? Sem a questão da dependência dos demais. Mas, com certeza, haverá momentos em que há a necessidade desse auxílio, desse amparo, dessa proteção da sociedade, a partir do momento que dependemos uns dos outros em função de determinadas situações que tenhamos que enfrentar. E quando falamos das riquezas, vale lembrar, devemos entender que ninguém recebe uma grande fortuna apenas para si, para seu uso próprio. É importante que a gente perceba que Deus coloca, né, esses recursos ao dispor de alguns, geralmente como uma possibilidade de boa utilização dos mesmos, como a oportunidade da utilização social dos recursos. Não estamos aqui querendo dizer que, a partir do momento que temos recursos, temos que doar tudo que temos. Não é exatamente isso. É aquele que tem condições de gerar um emprego, de gerar a recolhimento de impostos para que a economia possa se movimentar, né? Gerar emprego para que as pessoas possam ganhar de forma digna a sua manutenção, o seu sustento seu e de sua família. Este é o sentido que se coloca no sentido de que aquele que tem a riqueza, aquilo muitas vezes não é apenas para ele, principalmente em grandes quantidades, é com o objetivo de fazer com que a economia gire, gerando emprego, gerando arrecadação de impostos, enfim, gerando o bem de uma sociedade como um todo. Então, é importante, e aí vamos demonstrar a nossa capacidade de gerir os recursos que estão ao nosso dispor. Na questão número 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele questiona os benfeitores espirituais. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, realmente, a palavra caridade ela tem uma profundidade muito grande. A caracterização, né, da benevolência uns para com os demais, para com principalmente com aqueles irmãos que estão em dificuldade, né? Indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, sermos indulgentes com aquilo, com as imperfeições do nosso semelhante, com as deficiências ainda que são características dos nossos semelhantes, porque todos nós temos as nossas imperfeições, mas há uma caracterização muito grande de que percebermos, estarmos atentos apenas às imperfeições alheias, né? E perdão das ofensas, que é outra situação difícil, né, de ser realizada, perdoarmos aquelas pessoas, aqueles irmãos com quem temos dificuldade de convivência, que nos ofende, que nos magoa, mas é um exercício que temos que realizar, o perdão dos nossos semelhantes, porque da mesma forma que devemos perdoar os nossos semelhantes, nós somos necessitados do perdão deles, porque somos seres imperfeitos. Muitas vezes nos equivocamos, é como dissemos, nós temos uma grande facilidade de analisar apenas as imperfeições alheias, mas as nossas nós somos muito compreensivos com as nossas. Mas é o contrário, temos que ser exigentes com as nossas imperfeições, procurar superá-las e compreensivo com aqueles que estão conosco na caminhada, com as suas imperfeições, né? Com
as suas deficiências em termos evolutivos. Então, é importante que a gente seja exigente conosco e benevolentes com os nossos irmãos de caminhada. Como é difícil sermos indulgentes e benevolentes para com as limitações alheias. E isso fica muito bem caracterizada a dificuldade que temos de lidar com as imperfeições alheias. É como dissemos, as nossas nós perdoamos, nós compreendemos, nós justificamos com muita facilidade. As alheias não. As alheias a gente põe muito em evidência, e deve ser o contrário, como dissemos. Nós sempre achamos que os outros têm a obrigação de entender tudo o que queremos, tudo o que dizemos, né? Então, nos esquecemos de que somos colocados entre os espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Todos nós somos necessitados uns dos outros. Porque assim como tem alguém que tem maior necessidade de compreensão, de entendimento do que nós também as temos em relação a outros irmãos que estão em condições, em situações evolutivas melhores do que a nossa. Então, é importante que a gente perceba que somos todos dependentes uns dos outros. E aí, a razão da necessidade da nossa benevolência, da nossa compreensão dos outros, que também somos, como dissemos, necessitados de compreensão, né? Precisamos perdoar para sermos perdoados pelos outros e por Deus, nosso Pai. Então, é importante a gente estar atento que todos nós somos espíritos imperfeitos a partir do momento que habitamos um mundo de provas e expiações. E a característica daqueles que habitam um mundo de provas e expiações é a imperfeição, que naturalmente é temporária, mas que ela é muito presente em cada um de nós. Então, por isso, temos que entender que, do mesmo modo que muitas vezes queremos que os outros tenham paciência conosco, porque não entendemos as coisas, nós também temos que ter paciência, benevolência para com os outros. Então, é aquilo que dissemos, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade daqueles que habitam um mundo de provas e expiações. É a nossa incapacidade de compreender os outros. E, por conseguinte, temos que exercitar essa possibilidade de compreensão, de tolerância, de entendimento, porque também somos necessitados dessa mesma ação por parte de quem está conosco na caminhada, né? Então, é importante que tenhamos indulgência em relação às imperfeições dos nossos semelhantes, não acusando, não desprezando ou julgando. Então, é importante, e essa, se a gente for analisar, é uma característica que diz muito respeito à nossa condição, porque é como dissemos, em relação a nós, uma paciência incrível, um entendimento, uma justificativa, né? As mais variadas justificativas. Mas em relação aos nossos semelhantes, não, aí a coisa tem que andar certinha, como dizemos, né? Então é importante a gente entender os nossos semelhantes para que possamos ser entendidos por nosso Pai e por aqueles que estão conosco na caminhada. Somos tão imperfeitos quanto esses irmãos que estão caminhando conosco, buscando a condição evolutiva melhor para cada um de nós. Mas, sempre que possível, dando o exemplo. Ter paciência, compreensão, mas, sempre que possível, dando o exemplo, instruindo-os naquilo que estiver ao nosso alcance, dar a nossa contribuição. E isso é caridade. No caso, a caridade moral é dar aquilo que é nosso, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa capacidade de compreender o irmão que se equivoca e está conosco na caminhada, como dissemos, porque também somos necessitados dessa mesma compreensão, dessa mesma capacidade de convivência mútua, né? Muitas vezes, aquilo que mais abominamos no outro é um grande defeito nosso. E essa é uma realidade incrível, que procuramos esconder de todas as formas. É aquilo que a gente está sempre colocando. A gente
tem uma capacidade de perceber as imperfeições alheias, né? Criticar, julgar, mas muitas vezes as nossas, esse mesmo defeito, essas mesmas imperfeições que vemos nos outros, ela está presente em nós na mesma intensidade e às vezes até num nível maior. Então é importante a gente estar atento a tudo isso, analisando, nos analisando, estando atento a como nós agimos, porque, como dissemos, nos outros percebemos com muita facilidade, não conseguindo ver as mesmas imperfeições em nós, que muitas vezes ela é presente, assim como no outro. Então, para praticarmos a caridade moral, precisamos estar muito atentos a nós mesmos. Então, muito atento às nossas ações, como dissemos. Então, cuidando principalmente, não fazendo julgamentos, porque esta é uma situação muito real, muito presente em cada um de nós. É não julgarmos os nossos semelhantes, entendendo muitas vezes as diferenças, né? Compreendendo que cada um está numa condição, cada um está num nível evolutivo. E, como dissemos, os níveis evolutivos são os mais variados. Assim como tem alguém com mais dificuldades que nós estamos com mais dificuldade que outros. Então, a partir do momento que eu compreendo as imperfeições alheias, eu estou apto a receber a compreensão, o entendimento, o perdão daqueles que estão em condições melhores que a minha, né? Então, é importante a gente estar atento a esses aspectos. Então, sabendo ouvir o que o outro precisa, em alguns casos, é só que alguém o escute. Então, é importante que a gente perceba que, muitas vezes, na caracterização da caridade moral, né, estar atento ao outro. Porque, muitas vezes, aquela outra pessoa só quer que emprestemos o nosso ouvido para desabafar, para colocar para fora aquilo que o está angustiando. Veja o quanto isso é possível. E, em algumas circunstâncias, nós não temos tempo, nós damos mil desculpas para não darmos um momento de atenção àquele irmão que está precisando de nós, como dissemos, muitas vezes apenas para ouvir aquilo que ele tem para dizer, para ouvir aquele desabafo que ele tem para fazer. E isso é uma forma de caridade, meus irmãos. A caridade, uma das formas da caridade moral, para estar atento, doar aquilo que é nosso, aquilo que verdadeiramente nos pertence, ou seja, a nossa paciência, o nosso tempo para ouvirmos um irmão em dificuldade, né? Dando o nosso abraço sincero, outra forma de exercermos a caridade, ouvir, dar um abraço sincero, levar uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, né? Diante de uma dificuldade. Calma, meu irmão, isso vai passar, né? É algo que, como dizia o Chico, tudo passa, né? Então, que possamos. E na realidade, quando alguém está em situação desesperadora, é difícil da pessoa por si só sair sem o auxílio de quem está fora, de quem está fora daquele turbilhão em que a pessoa se encontra. Então, é importante a gente estar atento a esses aspectos, então. Então, para a prática da caridade moral, né? O importante é a doação do que é verdadeiramente nosso patrimônio, que é nosso patrimônio, né? As nossas virtudes, a nossa paciência com aquele irmão difícil de convivência, a nossa tolerância, generosidade, empatia, nos colocarmos no lugar do outro e tantas outras virtudes que caracterizam a ação da caridade moral, da prática da caridade moral, né? Que não custa nada, que qualquer um pode exercê-la, porque só depende da nossa boa vontade e de desejarmos auxiliar aqueles que estão conosco na caminhada. Então, também orarmos pelos que sofrem, pelos que estão em desespero, pelos que são nossos inimigos. Então, a oração também é uma forma de caridade moral. A partir do momento que o Mestre já nos deixou muito claro que devemos orar pelos outros, pelos aqueles que estão conosco na caminhada,
e até mesmo pelos nossos inimigos. Porque se a gente parar para pensar, ao orarmos pelos inimigos, estamos orando por nós mesmos, indiretamente, naturalmente. Porque aqueles que nos causam dificuldade, que nos causam prejuízo, pela nossa oração serão beneficiados, mudarão a sua forma de pensar e de agir. E, indiretamente, nós seremos beneficiados. Vejamos o quanto é importante essa questão de orar pelos inimigos. Porque quem sabe aquele dito inimigo, aquela pessoa com quem temos dificuldade de convivência, não mude essa situação. Né? De um jeito ou de outro, todos somos capazes de fazer caridade, desde que tenhamos a sinceridade e boa vontade em nossos corações. Está ao nosso alcance. Basta que queiramos, basta que tenhamos boa vontade, né? Então, a caridade, ela é a viga mestra de todas as virtudes. Dela é que derivam outras que nos impulsionam à perfeição. Então, é a partir da caridade que derivam todas as outras. Ela é a viga mestra, como nos é colocado. Então, é um recurso, como o mestre sempre colocou como necessário, o exercício da caridade. E da forma mais adequada possível, como dissemos. Quanto mais secreta, mais valor terá, pois se afasta da vaidade da ação. Se afasta a vaidade da ação. Né? Então, secreta. Você não precisa pôr em evidência, não precisa ficar espalhando que auxiliou alguém. Esse é uma condição, essa é uma condição que acaba desmerecendo aquela caridade que, porventura, tenhamos praticado. Né? Então, a necessidade da caridade, segundo São Paulo, não pode faltar em nossas reflexões. Ela faz parte, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Em sua primeira epístola aos Coríntios, inicia ele a mesma, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos. Se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Então, não adianta virtudes, mas se não houver caridade, de nada adianta. Né? E São Paulo deixa isso muito claro quando inicia a epístola aos Coríntios, né? Em sua primeira epístola aos Coríntios. E ele prossegue afirmando a importância da caridade desinteressada e desprovida de qualquer sentimento que a desmereça, e ele conclui, e ele finaliza essa epístola após uma passagem caracterizando a caridade, né? E ele conclui dizendo: agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, é importante a gente perceber o quanto importante é o exercício da caridade na sua forma mais simples, mais desprovida de interesses, né? Para que verdadeiramente ela possa ser útil tanto àquele que a recebe quanto àquele que a pratica, né? E para concluirmos, meus irmãos, pensemos no ser que se nos apresenta como um necessitado. É importante a gente perceber isso, pensar naquele ser que está diante de nós como um necessitado. Naquele corpo, né, carente, pode existir o espírito de alguém que já nos tenha sido caro. Então, é importante a gente se dar conta dessa situação, que ali, diante de nós, naquela pessoa carente, naquele corpo necessitado, com muitas necessidades, pode estar um espírito que é caro a nós, que já tivemos a oportunidade, e a doutrina espírita nos coloca a reencarnação como um dos aspectos fundamentais, né? E quem sabe a gente já não esteve com esses irmãos e estamos tendo a oportunidade de demonstrar aquilo que já tenhamos alcançado em termos de evolução, em termos de crescimento como espírito, tendo a oportunidade de auxiliar aquele que agora não reconhecemos como alguém que já foi próximo a nós, mas que de repente é a oportunidade de retribuir muitas vezes um auxílio que tenhamos recebido, ou refazer ou reparar um prejuízo causado. Então é importante que a gente perceba
que somos todos irmãos, independente de termos vinculação ou não, necessitamos de nos auxiliar mutuamente como espíritos imortais nessa nossa caminhada. Era a reflexão que tínhamos para hoje. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer entre nós em mais essa oportunidade.